Vamos conversar sobre livros difíceis, ou pelo menos livros que as pessoas dizem que são muito difíceis e que você precisa ter uma bagagem, um conhecimento absurdo para conseguir ler? Aqui atrás eu tô com uma seleção de alguns livros que as pessoas diziam que era muito difícil ler e que eu li e consegui perceber que na verdade não é tão difícil assim quanto as pessoas dizem. E eu tenho aqui atrás um livro que as pessoas dizem ser muito difícil e que na minha experiência realmente foi muito difícil de ler. Mas antes de pontuar quais são esses livros e explicar minha relação com eles, vamos conversar um pouquinho, deixar as coisas às claras com relação a esse difícil, fácil, etc. Bom, a gente vive numa era em que as pessoas precisam passar autoridade na internet. Parece que todo mundo precisa ser muito expert no assunto para tratar desse assunto na internet e para vender produtos, seja produtos delas mesmas ou de outras pessoas. Se revestem daquela ideia de expert. Elas fizeram uma coisa que é impossível fazer, nenhuma outra pessoa fez, é só para os iniciados e elas vão te passar os segredos. Eu acho que isso cai também na questão do conteúdo de livros, sobre literatura, principalmente esse nicho mais de literatura clássica ou de filosofia ou de teologia. E isso afasta muita gente, né? Isso perde um pouco da autenticidade do conteúdo, sabe? Então, pensando nisso, eu comecei a repensar uns momentos da minha vida em que eu li livros que as pessoas diziam que eram muito difíceis e que a gente precisava de um grande conhecimento para lê-los. Vamos rememorar um pouquinho as coisas. Eu, quando mais nova, me interessei por literatura. Na verdade, eu sempre gostei mais de ler, sempre fui a pessoa que gostava mais da aula de português do que da aula de matemática, muito mais. E tinha muito interesse por literatura. E esse interesse só cresceu. Em algumas fases da vida foi até amparado um pouquinho por alguns professores que eu tive. Em outros momentos nem tanto, por exemplo, no meu ensino médio, em que a gente conversa sobre os clássicos da literatura brasileira. Na verdade, a gente nem conversa tanto sobre os clássicos da literatura brasileira. Na verdade, a gente tem caminhado para falar cada vez menos dos clássicos. Mas enfim, conversa para outro momento. Nesses 3 anos de ensino médio, eu não tive um corpo de professor de português, de professores de português, que, sabe, destrinchassem, que gostassem, que passassem aquela emoção. Eu não tive tanto, também eu tive muita troca de professor nessa época, então não ficou nenhuma memória, sabe, profunda, de alguém que me atiçasse ao conhecer. E também em casa, hoje em dia, minha mãe lê bastante, mas quando eu era mais nova, eu não tinha essa cultura em casa. Então, em casa a gente não tinha livros, as pessoas não liam, então eu não tive esse tipo de incentivo. O meu incentivo, então, veio, digamos assim, sem filtros. Eu não tive filtro de alguém, como se, por exemplo, eu tivesse um professor que me dissesse, olha, esse livro aqui é mais fácil, começa por esse daqui é mais difícil. Então, as coisas aconteciam de maneira muito natural. Eu nem chegava a pensar se aquele livro era difícil ou não. Se eu tinha um interesse num determinado livro, porque eu ouvi alguém falar, porque eu li em outro livro a respeito daquela história e me interessasse aquela história, eu simplesmente pegava para ler se eu tinha a oportunidade de pegar. Se eu encontrava na biblioteca da escola, se eu tinha condições de comprar aquele livro. Isso me ajudou demais, porque eu não caí nessa onda que muita gente tem. Às vezes eu acompanho algumas pessoas que colocam caixinhas de pergunta e aí você vê assim, as pessoas perguntando: por onde eu começo a estudar? Por isso ou isso? Por onde eu começo a ler? Por esse ou esse? Qual obra desse autor eu começo a ler? E assim, em alguns momentos, realmente, você ter um direcionamento é interessante. Quando a gente fica tão engessado, isso é prejudicial, porque a gente não é guiado pela nossa vontade, pela nossa curiosidade. Muitas vezes a gente não é guiado por essa curiosidade justamente porque a gente pensa que aquele autor tem obras muito difíceis e a gente precisa de um iniciado que vai nos dizer por onde a gente tem que começar ou não. Claro, se você começar de maneira aleatória, principalmente por autores cujas obras são extensas, é claro que pode ser um momento que você erre. Pode ter um momento que você erre na decisão daquele livro. Que você deveria ter pegado um outro livro para ler e pegou aquele, e aquele não encaixou porque está muito avançado para você, porque não é o momento ainda. Isso é lógico que pode acontecer. No entanto, vale mais, quando a gente pesa, né, coloca na balança, né, vale mais a gente ter uma autonomia
mesmo que a gente perca em alguns momentos com algumas escolhas infelizes que a gente faz, do que a gente ficar sempre dependendo de outras pessoas. Bom, e pensando nisso, então, as minhas leituras sempre foram muito livres. Até eu realmente começar a consumir conteúdo na internet sobre livros, eu não conhecia essa ideia de livro muito difícil, livro fácil. Eu simplesmente tinha um interesse em determinada história e ia lá e lia. E isso me deu um arcabouço muito legal de leituras que foram, assim, um pouco aleatórias e realmente, em muitas dessas leituras, eu perdi coisas. Lógico, gente, que se a gente não tem um grande arcabouço, se a gente não conhece muito daquele autor, daquele período, de outras literaturas semelhantes, ou às vezes até mesmo da região em que se passa a história. Nesse momento eu estou lendo o Pai Goriot, do Balzac, e é muito francês, é muito parisiense. Eu nunca estive em Paris, eu nunca estive na França. Quem dirá na França retratada por Balzac, que nem existe mais, que está presa há um tempo. Então, é lógico que isso me faz perder certas coisas. Alguns detalhes com relação, por exemplo, à pronúncia dos personagens. Alguns personagens têm pronúncias diferentes que remetem a determinada região. Ou às vezes eles têm linguajar. Ou às vezes o Balzac coloca algum tipo de piada, de trocadilho, que eu só consigo entender se eu tiver uma boa edição do meu lado com aquele trocadilho descrito, porque eu não sei o trocadilho em francês. Eu não tenho esse arcabouço nem linguístico, nem cultural. Então é óbvio que a gente vai perder muito, mas a gente pode ler de novo em outro momento, em que a gente tiver mais conhecimento. Ou mesmo que a gente não saiba tudo sobre a história, a gente não destrinche completamente a história, mesmo assim a nossa leitura vai ser válida, porque a gente vai ter lido, vai ter se divertido, vai ter sido interessante, vai agregar no nosso repertório. Então, pensando em tudo isso, em todas essas questões e entendendo, lógico, que há benefícios e há malefícios de ler um livro sem ter um grande arcabouço de leitura, tanto daquele período, quanto do autor, quanto conhecimento a respeito do contexto histórico. Vamos lá, então, para as leituras, os livros que eu li e que eram considerados muito difíceis e, na verdade, eu não achei, assim, um bicho de sete cabeças. O primeiro que me marcou e que eu acho que marca muita gente, porque existe essa conversa entre a população a respeito de deve-se ler Machado de Assis na escola ou não. Eu li essa belezura aqui na escola. Esse é o meu livro da literatura brasileira, meu segundo livro da literatura brasileira preferido, mas que se tornou o preferido mesmo de fato por muitos anos. Para mim, Memórias Póstumas de Brás Cubas realmente me mostra que a gente não vai entender tudo de primeira, a gente não vai pegar todas as sacadas de primeira. E eu sei disso porque esse livro aqui já foi relido por mim várias vezes ao longo dos anos. Mas da primeira vez que eu li, eu tinha 15 ou 16 anos. E foi o primeiro momento em que eu me deparei com aquilo que as pessoas dizem leitura difícil. Eu simplesmente peguei o livro para ler e vi que outras pessoas falavam: mas você está lendo esse livro? Não, mas esse livro é muito difícil. Mas você tá entendendo mesmo? Sempre tem um pouco de te colocar um pouco para baixo. Você tá entendendo mesmo? Você tem certeza de que você tá entendendo essa história? E realmente, muito aqui eu não entendi. Quando eu li a segunda vez, uns anos depois, acho que eu li a segunda vez com 18 anos, ou 17, realmente aqui tinha muita coisa que eu não entendia. E ano retrasado, quando eu li novamente, eu vi muita coisa que eu não entendia. Isso por quê? Porque Machado coloca muita referência de clássicos, de outros clássicos. Então, quando eu li a primeira vez esse texto aqui, por exemplo, eu não tinha lido ainda nada de Shakespeare. Então, eu ainda não tinha lido Shakespeare e aqui Machado faz várias referências a várias obras de Shakespeare. Então é lógico que eu perdi. A minha primeira leitura não foi perfeita, não foi a leitura que um professor iniciado, que conhece muito de literatura brasileira, de Machado de Assis, tem. Não é a mesma leitura. No entanto, foi muito divertido. Eu sei que eu não peguei todas as piadinhas que estavam aqui. Muitas piadas são muito inteligentes. Você precisa ter um refinamento no seu humor. Precisa também ter um pouco de conhecimento de outros assuntos, de outras áreas, e principalmente áreas relacionadas à cultura, filosofia, etc. Mas
eu ri muitas vezes. Mesmo que eu não entendesse por completa a piada, eu entendia um pouquinho e dava umas risadinhas. Então, para mim, foi muito valoroso ler esse livro. Principalmente porque ele me mostrou que muita coisa que as pessoas dizem que a gente não consegue fazer, que a gente não tem capacidade ainda para fazer, a gente tem sim. Então, se a gente ficar escutando demais as pessoas que dizem que a gente não consegue, a gente vai ficar se subjugando a um lugar que às vezes a gente não precisa se subjugar a ele, sabe? O segundo livro na lista de leituras é esse aqui que eu li com 18 anos. Foi meu primeiro Dostoiévski. Eu conhecia pouquíssimo de literatura russa. Pelo que eu me lembro, eu conhecia só Dostoiévski e eu não me recordo, gostaria muito de recordar. Onde que eu descobri Dostoiévski? Como é que eu cheguei nesse autor? Mas esse foi o primeiro livro que eu li. E li, assim, num momento tão propício, porque um pouco da bagunça desse livro estava refletida na minha vida, que estava bagunçada. Muito bagunçada de acontecimentos, né? 18 anos, eu ainda não tinha entrado na faculdade, né? Eu ainda estava naquele momento de saber se eu tinha passado ou não na faculdade. Eu estava trabalhando num lugar que era horrível, eu era secretária, trabalhava muitas horas por dia e recebia nada e era maltratada. Enfim, era uma situação em que eu estava assim, me sentia oprimida. E as pessoas podem até pensar: nossa, mas no momento desse você leu esse livro? Ele não te deu mais opressão, não te trouxe mais angústia? E na verdade, não. Na verdade, eu me vi muito refletida e mergulhei nessa leitura. Eu lembro que eu chegava em casa já à noite, tarde, e eu pegava esse livro para ler e ficava lendo. Hoje em dia eu estou com essa outra edição, mas a primeira edição que eu li foi a edição da Antofágica. Eu não lembro se era da Antofágica essa edição, mas eu acho que era. Eu deixei aquela edição capenga, porque eu escrevia, porque eu grifava, porque eu lia e relia, e eu levava para todo lugar. Então, eu tava no ônibus, eu tava lendo, eu tava fazendo alguma coisa em algum lugar, eu tava lendo. Então, a edição ficou capenga. E esse é um livro que eu não reli. Hoje em dia, eu tenho outro favorito de Dostoiévski, que é uma novelinha pequenininha chamada O Sonho de um Homem Ridículo. Eu até comentei um pouco sobre essa novela em um vídeo que eu deixei aqui no canal a respeito de textos pequenos que foram assim muito marcantes na minha vida. E essa novelinha tá lá, eu descrevo um pouquinho da sinopse lá. Mas por muito tempo, e já lendo muito Dostoiévski, esse, O Crime e Castigo, sempre foi o meu livro favorito. E eu quero muito reler, se não esse ano, no ano que vem, e ver quais são as impressões que ficaram. Se eu realmente consigo lembrar das minhas impressões anteriores e se eu consigo lembrar principalmente do quanto que eu absorvi da leitura. Em seguida nós temos Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Esse tijolão. Esse livro é tão... me desperta tanta alegria quando eu pego esse livro. Eu tenho uma afeição tão grande por ele, porque realmente foi uma leitura tão prazerosa, tão alegre, de dar tanta risada. E aí, contando uma história pessoal minha, eu li esse livro, acho que quando eu tinha 18 anos, ou 19, eu acho que era com 19. E 2 anos depois, eu entrei no curso de inglês lá da UNB. Então, a UNB, a Universidade de Brasília, tem um curso de idiomas, e entre esses cursos de idioma tinha o curso de inglês. E lá eu tinha um professor, além de professor de inglês do curso de idiomas, ele era também doutorando em linguística. Esse professor tinha aquele ar que muita gente tem aqui na internet, que é muito comum você ver aqui na internet, de sábio, de iniciado, daquele cara que sabe muito mais que você e que dificulta o caminho para você, justamente para que você ache que ele chegou num lugar em que você não chegaria. Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um colega de sala a respeito de uma leitura que ele estava fazendo, e eu comentei de Don Quixote. Alguma coisa no comentário dele a respeito da leitura dele me fez lembrar de Don Quixote. E aí eu falei, quando eu li Don Quixote, eu tive essa impressão, não sei o que, não sei o que. E esse professor estava ouvindo. Ele olhou para mim e falou, você leu Don Quixote? Nossa, mas você demorou para ler, hein? Porque aquilo ali, você tem que ter um conhecimento. Então, assim, ele colocou um pouquinho em xeque, sabe, a minha leitura de Don Quixote. Que eu tenho certeza que não foi no auge dos meus 19 anos, eu não pretendia que fosse.
a melhor leitura do mundo a respeito de Don Quixote. Mas esse é um livro que as pessoas dizem ser muito difícil e que eu tive uma experiência completamente diferente. Porque nos dois livros anteriores que eu citei, tanto Memórias Póstumas quanto Crime e Castigo, realmente existem algumas partes que são mais truncadas, são mais difíceis de passar. Agora, aqui, eu me deleitei do começo ao fim dessa leitura. Eu ri, eu gargalhei, eu achei divertidíssimo. Eu pegava esse livro e não via passar o tempo, porque foi muito forte, sabe? Apesar de a gente ter aqui alguns momentos que, digamos assim, atrapalham o fluxo da história. Então, quando alguns personagens começam a discutir entre si algum assunto, começam a conversar sobre alguma coisa, aí eles vão longe, né? E aí a gente tem então esses devaneios, esses pensamentos. A história não é uma história tão focada nos acontecimentos, para seguir um acontecimento em seguida do outro, mas até as discussões que existem aqui, e existem muitas discussões a respeito de literatura, que são tão interessantes, eu gostei tanto, que eu não vi o tempo passar, mesmo não sendo um livro assim tão dinâmico. Foi muito interessante de ler e é muito mais fácil do que as pessoas dizem. As pessoas falam como se o vocabulário desse livro aqui fosse dificílimo, principalmente nessa tradução que é do Aquilino Ribeiro. Então as pessoas falam super dessa tradução que é muito truncada, muito difícil. Eu não achei nada disso, gente, sinceramente. Em seguida, a gente tem uma leitura desse ano, que é a Odisseia de Homero. Quando eu peguei esse livro para ler, aliás, quando eu pretendia pegar, eu caí um pouco no conto do vigário. Então, eu realmente comecei a pensar, eu estava na faculdade de letras, e todo mundo dizia que você tinha que conhecer vários textos de apoio a respeito de algum assunto, de algum livro, e principalmente a respeito de um texto fundador como a Odisseia. E eu comecei a assistir outros vídeos aqui no YouTube a respeito desse livro aqui, e as pessoas sempre colocavam outras leituras de apoio, assim, gigantescas. E realmente, muitos desses vídeos foram muito interessantes para mim. Me agregaram muito, e agregaram justamente porque as pessoas que fizeram esses vídeos leram mais do que só a Odisseia. Mas ficou parecendo que era obrigatório. Eu precisava, para ler a Ilíada e a Odisseia, de muito arcabouço, muito arcabouço. E isso me impossibilitou, durante 2 anos, de ler tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Eu comecei a consumir palestras, eu assisti algumas palestras da Academia Brasileira de Letras, com os tradutores, com o tradutor lá, o Trajano Vieira. Eu fiquei assim, imersa e falei, não, eu preciso comprar milhares de livros para ler esses milhares de livros a respeito da Odisseia, para depois eu ler a Odisseia. E, gente, na verdade, não. Depois de um tempo, eu resolvi voltar para essa leitura. Aliás, esse ano eu voltei. Então, essa foi a primeira leitura concluída desse ano, se eu não me engano, foi a segunda. E eu não peguei nenhum outro texto de apoio, eu não voltei às minhas anotações dos estudos que eu tinha feito 2 anos atrás. Eu só peguei esse livro e comecei a ler. Existe um vídeo tratando da Odisseia ou é da Ilíada, feito pela Renata do Relivrando, que eu gosto bastante e que eu assisti e me foi assim de aprendizado. Aliás, me relembrou essa ideia de não precisar de tanto arcabouço assim para ler muitos livros, né, livros clássicos, porque ela fala justamente sobre isso. É a resenha dela, ou da Ilíada ou da Odisseia. Eu vou deixar aqui na descrição essa resenha. E nela ela fala também a respeito dessa impressão que ela tinha de que para ler alguma coisa, para ler poesia homérica, ela precisava consumir vários e vários conteúdos. E aí ela fala um pouquinho da experiência dela, me ajudou bastante, porque eu falei, olha, então eu vou pegar esse livro e vou só ler, vou simplesmente ler. E, gente, isso aqui é muito divertido. É muito divertido. Ele é um livro que não para. Não é um livro que fica devaneando, parado, esperando. Muita coisa acontece, é muito frenético. Tanta coisa acontece num livrinho dessa grossura aqui. Para finalizar e não parecer que eu estou dando a ideia de que sou uma super-heroína que sabe e consegue ler todos os grandes clássicos com 15 anos, não precisa de nenhum texto de apoio, porque todos os textos, todos os livros são muito fáceis. Para eu desmentir essa ideia que possa estar aí na cabeça de alguém, eu resolvi trazer um livro
que diziam que era difícil e realmente foi difícil para mim. Eu tentei ler com 15 anos, porque eu estava naquela época de perceber os primeiros comentários a respeito da dificuldade de alguns livros e falar, não é possível. E eu, muito inocente, fui lá, comprei o livro, abri o livro, tentei ler e não foi. Não consegui. Anos depois, eu acho que também com 19 ou com 20 anos, eu consegui ler esse livro, mas eu só consegui ler esse livro quando eu li completamente em voz alta. Porque se eu lesse apenas na minha mente, eu não conseguia entender. Era só em voz alta, parecia assim mágica. Quando eu li em voz alta, eu entendia. Quando eu não li em voz alta, eu não entendia. E aqui eu estou falando de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse, hoje em dia, é o meu livro brasileiro, de literatura brasileira preferido. Esse livro nada passa, esse livro, sim, é surreal. Então, esse é um tipo de livro que a gente precisa não conhecer muitas outras literaturas, mas ter uma sensibilidade mais aguçada. Ler paulatinamente, ler bem devagar, de preferência não lendo outras coisas. Essa é uma outra dica que eu dou e que eu fiz. Eu parei tudo que eu estava lendo para ler só Grande Sertão Veredas. E valeu tanto a pena, apesar da dificuldade, que é realmente grande. Para mim foi uma dificuldade extrema. Esse é o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Apesar disso, vale muito a pena. O que eu quero deixar de mensagem final aqui agora é: leia o que quiser. Conheça algumas das literaturas de apoio, se forem do seu interesse. E até leia muitas literaturas de apoio que são muito boas. Não são inúteis. Eu não estou falando sobre isso. Mas não seja tão engessado a ponto de deixar de lado os seus interesses em nome de atender ao que as pessoas dizem leitura completa. Sabe? Esquece um pouco isso. Vamos ler por prazer e por interesse. Curiosidade é a melhor coisa que pode guiar as nossas leituras. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma leitura que para vocês diziam que era muito difícil e depois vocês se surpreenderam porque fluíram na leitura com mais facilidade, deixa nos comentários, ou se vocês realmente tiveram dificuldade com algum desses livros aqui, não é unanimidade, depende muito do período, depende muito da sua tranquilidade na leitura, se você está passando por outros problemas, outras situações, isso vai afetar na sua leitura também. Mas deixa aí sempre um comentário, gente, e compartilhe com outras pessoas e deixem um like. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e tchau!